Agora vamos imaginar uma insuficiência mitral, que o indivíduo tenha o sopro sistólico, ele tenha o sopro sistólico, e esse sopro é por migração lateral dos músculos papilares, ou seja, é por dilatação ventricular. Então agora eu estou imaginando que seja por dilatação ventricular. Ora, dilatação ventricular significa o quê? Disfunção miocárdica. Significa disfunção miocárdica. Então vamos lá. O que será que vai acontecer com o sopro de uma cardiomiopatia, com o sopro sistólico de uma insuficiência mitral, com insuficiência cardíaca, quando eu faço hand grip? O que vocês acham? O que vai acontecer com esse sopro? Ele fica igual? Ele aumenta ou ele diminui? Ok? Vamos lá. O que vocês acham? Alguma ideia? Vamos imaginar um chute. Ele aumenta. Será que é possível ele aumentar? Ok? Vamos lá. No paciente que tem uma disfunção miocárdica, se eu fizer isso, eu aumento a pressão na aorta desse indivíduo? Ok? Aumento ou não aumento? Não aumento. Se eu tiver disfunção miocárdica grave, não. Se eu fizer um esforço desse, por quê? Se ele chegou ao ponto de ter insuficiência mitral com disfunção miocárdica, significa que eu já venci a lei de Starling. Então, se eu fizer um esforço desse tipo, o doente vai fazer a falta de ar, vai fazer cansaço, taquipneia, ele vai piorar e ele vai contrair pior o coração dele, que é uma sobrecarga. Aquela história do metabolismo lá. Então, é a sobrecarga. Aí ele vai contrair com menos força. O que acontece com o sopro? Diminui. Então, às vezes, à beira do leito, se você tem dúvida se o sopro do foco mitral é por um dano orgânico ou é por um dano funcional, se ele for funcional, ele tende a diminuir com hand grip e o doente passa mal. E se ele é orgânico, ele tende a aumentar com o hand grip. Então isso é um dado muito interessante. Quer dizer, o aumento do sopro com hand grip significa dano estrutural e significa que esse coração está com a performance boa ainda, não tem disfunção miocárdica. É claro que se tiver o sopro orgânico também e já tiver disfunção miocárdica, quando fizer o hand grip ele vai diminuir. Então o que eu estou querendo passar para vocês é que, à beira do leito, por exemplo, você às vezes encontra um paciente com uma onda V enorme, uma turgência jugular cavalada, um doente descompensadão, uma turgência jugular. Então ele tem insuficiência tricúspide. Aí você bota o esteto no foco tricúspide e não ouve sopro nenhum. Por que você não ouve sopro nenhum? Porque a disfunção miocárdica direita é tão grave que esse coração não tem nem força para gerar débito, para regurgitar para a aurícula direita e dar um sopro. Tão grande que é esse coração. Então, esses são dados que à beira do leito são importantes. Se você tivesse que ser vítima do mal e ter uma insuficiência tricúspide, você preferiria ter em você uma insuficiência tricúspide com sopro ou sem sopro? Com sopro, porque significa que o VD ainda está fazendo lei de Starling, significa que ele está, portanto, ainda com uma função miocárdica que tem algum grau de preservação. E vocês sempre esquecem isso. Lembrar que a insuficiência tricúspide ela pode dar desdobramento paradoxal de B2. O que é um desdobramento paradoxal mesmo? É um TRA que eu mando respirar fundo. O que acontece com ele? Desaparece. Tá? Mas aí como é que eu sei que é TRA e não é TRUM? É simples. Eu palpo a carótida. Se esse ruído desdobrado coincidir com a carótida, ele é TRUM. Se ele não coincide com a carótida, ele é TRA. Se ele é TRA, ele é um desdobramento que, segundo a agulha, se for na base. E se for na ponta? Ele é uma terceira bolha. Muito bem. Então eu estou ouvindo um TRA. Respiro fundo e desaparece. Quem tinha um TRA? Aquele paciente da embolia pulmonar. Quem tinha um TRA? Aquela paciente do bloqueio cardíaco da primeira aula também. Lembra? Nos dois casos, quando o paciente respirou fundo e prendeu, desapareceu.
No primeiro caso, era por bloqueio de ramo esquerdo. E nesse segundo caso, a insuficiência tricúspide. Então está aqui, ó, ventrículo direito, está aqui o ventrículo direito. Só que isso não é novidade não, já tinha explicado isso na aula de desdobramento, eu estou só recapitulando. Quando eu tenho insuficiência tricúspide, conforme ele disse, normalmente o sangue vai para onde? Para a artéria pulmonar. Se eu tenho insuficiência tricúspide, o sangue vai também para onde? Para a aurícula direita. Então eu tenho aqui normalmente A2, fechamento aórtico, e depois o fechamento pulmonar, dando V2. No caso da insuficiência tricúspide, o A2 está no lugar dele, não é isso? Mas o P2, você está vendo que vai acontecer mais cedo, porque está fugindo sangue para a aurícula direita. Então o P2, em vez de estar aqui, o P2 vem para cá. Então eu vou ter P2 e A2. E agora, quando eu mandar respirar fundo e prender, eles ficam fundidos. Por quê? Porque aí eu vou mandar o sangue para a artéria pulmonar. Então ela vai demorar um pouco mais a se fechar. Então o desdobramento desaparece quando eu mando respirar, que eu aumento a injeção através da artéria pulmonar. Então o P2 volta a ficar no seu local.